Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos do Brasil, meus queridos irmãos que nos ouvirão com o assunto desse Evangelho libertador, que faz parte do roteiro do nosso estudo em Israel no grupo dos Passos do Mestre, colocado agora dentro dos Passos do Mestre, momento com Jesus. Vamos aproveitar esse momento com Ele, na terra dele, nos locais geográficos mais importantes, nos pontos espirituais mais marcantes e mais marcados por ele, com as suas atitudes de amor, de fraternidade e de muita luz entre os sofredores da época em que ele esteve conosco. Ontem nós conversamos com vocês sobre a nossa ida a Cesareia de Filipe, mas nós apenas descrevemos o local. Nós descrevemos a alegria que nos envolve, sentir o cheiro daquelas figueiras com seus frutos, sentir a brisa do ar na base do Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão. Chegamos com o nosso grupo, depois que descemos do ônibus, nós procuramos um lugar para reunir o grupo e estudar toda a ação, atitude e ensinamentos de Jesus naquele local. É um local tão marcante, tão cheio de energias, que não existe ali amparo, não existe lugar coberto ou preparado com barracas ou com amparos, porque a própria natureza rica de figueiras faz com que o grupo se reúna debaixo de uma grande figueira, com bancos feitos para que nós nos acomodemos e possamos juntos ter a tranquilidade de analisar todos os fatos do Evangelho acontecido ali. Depois de vermos as ruínas de Cesareia de Filipe, depois de visitarmos a caverna pagã com seus nichos do deus pagão Pan, nós começamos a verificar a importância daquele lugar, narrado por Mateus no capítulo 16, versículo 13 em diante. Mateus diz que Jesus retirou-se com seus discípulos e foi para Cesareia de Filipe. E chegando lá, ele interrogou seus discípulos a respeito de si mesmo. Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que tu és Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus, ouvindo essa resposta tão característica de uma identidade reencarnacionista, porque se o povo acreditava que Jesus poderia ser Elias, Jeremias ou algum dos profetas, não poderia ser de outra forma a não ser que na época dele todos esses profetas citados já haviam morrido, já estavam no mundo espiritual. E se Jesus podia ser um deles que voltou, só poderia ser reencarnado. E Jesus não corrige. Jesus entende que essa crença é natural, faz parte da filosofia judaica, faz parte da fé judaica implantada por Abraão no planeta Terra e por todos os profetas que vieram ratificar e passar a limpo tudo aquilo que até então ainda era dúvidas e, ao mesmo tempo, preparar a vinda do próprio Jesus. E, nesse caso, Jesus não fez nenhum comentário, nem ignorou que o povo pensasse que ele era qualquer um desses profetas. A sua missão e seu objetivo ali era outro, porque ele se volta para os discípulos e como se dissesse assim: muito bem, eu já sei o que as pessoas pensam de mim ou sobre mim, mas vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? Para vocês, quem eu sou? E Pedro, inspirado pela sua mediunidade, pela sua sintonia com Deus, ele toma a dianteira e declara: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vieste ao mundo para nos salvar, para nos redimir. E Jesus, ouvindo a declaração de Pedro, a sua sintonia
com a espiritualidade, ele confirma, dizendo: bendito és tu, Pedro, o Simão, filho de Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. A expressão carne e sangue, que Jesus usa nessa passagem, também é utilizada por Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, quando ele diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então Jesus acabara de colocar que o Pedro físico, o Pedro homem, naquele momento sintonizou muito bem com a mensagem de Deus, com o papel de que ele estava ali para realizar a tarefa que vinha realizando com eles, mas o fato dele se isolar de certa forma, se recolher praticamente no extremo norte da Galiléia, nos dá como recado de que ele tinha algo importante para revelar, não só para os discípulos, mas também para todos nós, porque ele prova e comprova que Pedro estava certo ao dizer que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. E Pedro foi inspirado para trazer essa revelação automaticamente. Mas na sequência ele diz: é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, que seja preso na mão dos sacerdotes e depois seja crucificado. E aqui nós temos a primeira revelação de Jesus de que ele era o Messias e de que da forma como ele iria voltar para Deus quando abandonasse o planeta Terra pelo fenômeno da morte. E olhando para Pedro, Pedro se adianta e diz assim: Senhor, não vamos permitir que isso aconteça. Diante de uma revelação tão bombástica, Pedro nem refletiu que isso fazia parte do que os profetas tinham preparado para falarem a respeito da chegada do Cristo como Redentor e realizar todo o ministério magnífico que ele realizou. E a partir daí, Jesus, vendo o gesto impulsivo de Pedro, ele o condenou. Chamou, há um minuto ele havia chamado Pedro de bendito por ter identificado ele como Messias, mas agora ele chama Pedro de Satã. E Satã não é aquela figura folclórica persa, herdada pelo povo hebreu, que a igreja, na Idade Média, personificou naquele ser com cauda, chifre, tridente, mas uma palavra hebraica que significa opositor. Satã, no hebraico, é opositor. Satanás é do grego e tem outra conotação na derivação da formação da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, nós temos aí uma revelação magnífica. Cesareia de Filipe é o cenário, é o teatro desses acontecimentos registrados no Evangelho de Mateus, que a gente fica realmente muito feliz de poder participar, identificar tudo isso e transmitir as energias magníficas que envolvem nossos corações em momentos como esse. É como se nós fechássemos o Evangelho, mas abrisse a geografia espiritual do trabalho do Cristo entre nós. Aquela montanha Hermon, aquelas árvores, aquelas figueiras, aquele rio com as suas águas puras que corre ali naquele ambiente, é um cenário espiritual, é um novo evangelho aberto em nossas mentes e em nossos corações. É sempre muito gratificante, meus queridos irmãos, registrar tudo isso na nossa memória, no nosso conhecimento e sentir as energias desses fatos e dessas narrativas de Jesus que confortam tanto os nossos corações. Agradecidos, subimos no nosso ônibus e descemos agora no sentido novamente de Cafarnaum e depois de almoçar às margens do Mar da Galileia, nós continuamos a nossa tarefa, o nosso trabalho, a nossa atividade de buscar mais informações e mais fatos acerca de Jesus. Caminhamos em busca agora do Rio Jordão, que surgindo no extremo norte do lago ou do Mar da Galileia, ele forma a vertente entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, que é conhecido como Baixo Vale do Jordão. E ali nós, mais uma vez, encontramos naquele ambiente mais informações,
outro cenário magnífico, embora não seja o local exato onde Jesus se identificou ou foi identificado por João, mas foi criado ali um local para relembrar esse fato que acontece no Jordão, em Betânia, mas ali em Iardenite, que é derivado de Arden, que é Jordão, aquele que desce de Dan, nós nos reunimos com o grupo e fomos relembrar o fato que narra, sobretudo o evangelista João, que Jesus estava identificando ou batizando ou convidando as pessoas à sua reforma íntima, quando ele, como voz que clama no deserto, prometido por Elias, inicia um trabalho de mudança naqueles que iam se encontrar com ele, naquele ambiente que o capítulo 1 do Evangelho de João, o discípulo bem-amado, no versículo 26, diz que aquele local se chamava então Betânia do Jordão. E em Betânia do Jordão é que João identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o erro do mundo. E a partir dessa identificação, tanto Jesus como João se separam, cada um para a sua tarefa. João para terminar o seu trabalho como discípulo que veio com a missão de mensageiro. A sua tarefa foi exatamente preparar o caminho de Jesus, como estava predito em Malaquias 3, em Isaías 43 e no próprio Evangelho de Lucas, que fala que João Batista veio com o espírito e o poder de Elias. Então, chegar naquele ambiente, entre aqueles eucaliptos, com as águas verdejantes e brilhosas, parecendo esmeraldas derretidas naquele vale, anima, alegra e alimenta os nossos espíritos, porque ali nós, mais uma vez, encontramos um ambiente perfeito, um ambiente magnífico para as nossas reflexões, para relembrar esse grande enviado do Cristo, para ser o precursor, a quem Jesus mesmo o apresenta, aquele que Jesus coloca, que dentre os filhos de mulher ele não foi, ninguém foi maior do que João. Então, reunidos ali com o nosso grupo, nós começamos a refletir sobre todos esses fatos, todos esses acontecimentos que têm enriquecido demais essa 13ª viagem que nós denominamos de Momento com Jesus, dentro do programa Nos Passos do Mestre. Para nós tem sido uma alegria incomensurável, de uma realimentação das nossas mentes e dos nossos corações, como se recebêssemos do próprio Cristo, influenciado pela visão do ambiente, a mensagem que ele deixou entre nós. E felizes, depois de conversar com o grupo, nós demos ou declaramos encerrada a nossa atitude de apresentação e de início do que aconteceu durante esse momento, e tivemos a preocupação de deixar e dizer a vocês que amanhã continuaremos, se Deus quiser, essa parte da identificação de João Batista com João no Vale do Jordão, na nascente do Jordão, às margens ou do lado sul do mar da Galileia. Que Jesus continue em nossas mentes e em nossos corações. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos.